Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou o Leonardo Costa, médico oftalmologista, e hoje a gente conversa sobre uma das cirurgias que mais cresce no Brasil. Só nos últimos 4 anos, o aumento foi de 42% no número de procedimentos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Uma cirurgia que não só melhora a qualidade de vida, como também salva a vida de muitas pessoas. E estou falando da cirurgia bariátrica. Mas afinal, quem pode fazer a bariátrica? Quais são os tipos de cirurgia? Quais os riscos? E o que muda na vida do paciente depois do procedimento? Quem explica tudo isso pra gente é Dr. Bernardo Bottino, cirurgião bariátrico do Hospital São Francisco da Providência de Deus, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica e em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, bem-vindo, obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho de algo que eu realmente sou apaixonado, que é a cirurgia bariátrica, e vamos bater um papo aí para poder esclarecer bastante coisa. E você participa com a gente enviando suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral 32 31 35 67 ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor. Participe! Vamos lá, Bernardo, algumas perguntinhas aqui que a gente tem para você sobre umas curiosidades. Primeiro de tudo, Bernardo, o que é a cirurgia bariátrica? Bem, cirurgia bariátrica é um procedimento que auxilia para poder fazer com que o paciente modifique os seus hábitos, né? A gente costuma dizer que é uma ferramenta que auxilia na mudança de hábitos do paciente, né? Tanto hábitos alimentares quanto o estilo de vida, né? Se tudo isso não ocorrer, a cirurgia bariátrica não vai funcionar da melhor maneira. É um procedimento invasivo que é reservado para alguns tipos de paciente, não é para qualquer tipo de obesidade. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Perfeito, Bernardo. E assim, por que ela é comumente chamada de redução de estômago, Bernardo? Porque dentro da cirurgia bariátrica a gente reduz o tamanho funcional do estômago. Tem alguns tipos de cirurgia, né? Uma das cirurgias a gente de fato apenas diminui o tamanho do estômago. A gente fala apenas, mas nós somos cirurgiões, sabe que não é tão simples assim, né? Mas a gente diminui o tamanho do estômago e basicamente isso é feito. E tem outras cirurgias que você diminui o tamanho funcional do estômago, no sentido de que o alimento só passa por um tamanho menor do estômago, e daí ele já passa para o intestino. E a outra parte do estômago fica ali dentro do corpo, com alguma importância ainda de produzir enzimas e tudo mais que vai auxiliar no processo da digestão. Mas essa diminuição do estômago não é a parte, apesar de ficar conhecido como redução de estômago, a redução do estômago por si não é a parte mais importante da cirurgia. O paciente não come menos ou tem uma saciedade maior quanto menor o estômago. Isso é um mito muito interessante que é criado, né? Não é o estômago menor que vai fazer com que o paciente coma menos, né? Tem outras situações aí envolvidas. Perfeito, Bernardo. E assim, é uma dúvida que assim, acredito que todos os ouvintes aqui da Rádio Catedral também, a cirurgia bariátrica ela é indicada apenas só para quem quer emagrecer ou tem mais indicações? A cirurgia bariátrica, agora a gente nem fala mais em cirurgia bariátrica, a gente fala em cirurgia bariátrica e metabólica ou apenas cirurgia metabólica. Até porque a obesidade é uma doença do metabolismo, né? A gente tem que entender que a obesidade é uma doença e que traz muitas outras doenças, e muitas delas a cirurgia bariátrica ela auxilia no tratamento, não só por perder peso, mas pelas mudanças que acontecem no metabolismo. Então, por exemplo, diabetes tipo 2, um paciente que é um diabético grave, com dependência de insulina, às vezes esse paciente, mesmo sem uma obesidade grave, tem a indicação da cirurgia bariátrica, mas por ela ser metabólica. Então a gente diria que seria uma cirurgia metabólica para esse paciente, com a intenção de melhorar o diabetes. Então o diabetes às vezes é insulino dependente, deixa de tomar insulina,
com a cirurgia metabólica, um paciente que tem dislipidemia, que a gente chama, que é o aumento de triglicerídeo, colesterol, que isso gera no futuro infarto, AVC, essas doenças que mais matam no mundo, né? Então, essa é uma doença metabólica de lipidemia, e quem tem essa doença grave, por exemplo, também tem indicação de cirurgia metabólica, assim como uma gordura no fígado que pode gerar cirrose, e hoje no Brasil uma grande causa de transplantes hepáticos de cirrose é de fato a obesidade, a doença metabólica, e não necessariamente uma obesidade muito grave. Às vezes você vê pacientes com obesidades leves, né, vamos dizer assim, uma obesidade grau 1 com uma doença do fígado muito grave. E você pega paciente com obesidade grau 3, um paciente com uma obesidade bem grave, mas sem doença nenhuma no fígado, com exames normais. Isso aí acontece muito. Então, a cirurgia não é indicada só para obesidade, né? Também para outras doenças, né, metabólicas, né, que a gente diz comorbidade. Achei importante assim, que você citou essa questão de mudar também o estilo de vida e a mentalidade do paciente para que ele consiga ter o melhor resultado com a cirurgia, né? A gente às vezes acha que só o paciente, a cirurgia vai fazer um milagre, mas na verdade a cirurgia é só um complemento dessa mudança do estilo de vida que ele vai ter. E, assim, qual a diferença entre a cirurgia bariátrica e as outras cirurgias do trato digestivo? Tem alguma peculiaridade? Tem. O que eu gosto de falar que é interessante na cirurgia bariátrica é que assim, a gente não está tratando um órgão doente, né? Quando a gente faz uma cirurgia, né, na nossa especialidade, cirurgia geral, quando a gente vai operar uma vesícula, porque tem cálculo na vesícula, é uma vesícula que tem uma doença, né? Um cálculo na vesícula. Quando a gente opera uma doença oncológica, um câncer, enfim, a gente está tratando de um órgão que está doente. E na bariátrica isso não acontece, né? A gente está tratando de um órgão que não é doente, né? Então a cirurgia ela é com o intuito de fazer algumas alterações anatômicas para que o nosso metabolismo funcione de uma maneira diferente. Então acho que isso aí é a principal diferença, assim, né? A gente comparando com outras cirurgias, né, do trato digestivo, né? Isso é interessante, né? Às vezes sim, você tem um órgão doente, às vezes, porque a gente associa muito a obesidade com refluxo, com alguma gastrite, enfim, né? Mas a gente está operando um órgão saudável, entre aspas, para poder melhorar o metabolismo. E eu acho que essa é uma diferença interessante, né? Bem interessante mesmo, que a gente aborda um órgão que, na teoria, né, ele está super bem, só vai mexer de alguma forma para reduzir ele ou mudar da forma funcional que ele... Exato. Eu não sei se foi por aí a ideia da pergunta, mas eu quis trazer por esse lado porque eu acho isso bem interessante, né? Sim. E assim, tem algum peso mínimo para essa indicação da cirurgia, Bernardo? O peso, a gente não vê muito o peso, né? A gente vê o IMC, que é o índice de massa corporal, que é a relação do nosso peso com a nossa altura, né? Então, pacientes às vezes que têm um IMC, 85 quilos, olha, às vezes não é um paciente que tem uma obesidade de 85 quilos, você pode estar super bem, mas você tem uma pessoa que é muito baixinha e tem 85 quilos, às vezes o paciente pode ter, dependendo das doenças, uma indicação de cirurgia. Então a gente vê pelo IMC, tá? Que é o índice de massa corporal, relação do peso com a altura. Tá? Então, um IMC acima de 40 a gente considera uma obesidade grave, uma obesidade grau 3, acima de 35, obesidade grau 2, acima de 30, obesidade grau 1, que não são todos os pacientes com esse IMC que a gente vai indicar cirurgia. Tá? Acima de 25 já considera sobrepeso e o IMC normal de 25, né? Mas não tem um peso específico. Mas a relação com a altura mais mesmo, a relação com a altura, né? Para ver se realmente vai ser eficiente para o paciente. E assim, tem recomendação, pode ser feita essa cirurgia por adolescente? Então, isso é um tema um pouco polêmico, né? Eu vou falar o que está na resolução do CFM, uma resolução até no mundo, né, mundial, né, que tem... a cirurgia pode ser feita em adolescentes, principalmente entre 16 e 18 anos, tá? Mas tudo isso tem que ter um acompanhamento de perto com um endocrinologista, com um pediatra, enfim, saber se já teve o crescimento ali completo. E agora até saiu uma resolução com 14 anos, a partir de 14 anos com uma obesidade grave pode operar. Mas poder é uma coisa, a resolução é uma coisa, e de fato para esses pacientes tem que tomar muito cuidado. Eu particularmente... Eu não gosto muito da cirurgia em adolescentes,
eu sei que a obesidade ela é muito complicada para o adolescente, não só pelas comorbidades em si, né? Mas pela questão social. Eu sei que a obesidade ela afeta muito o adolescente nessa questão social. Tem a questão do bullying, que a gente sabe que é uma realidade. Eu acho que na nossa época de jovem talvez fosse muito pior, né? Muito pior. Hoje acho que as coisas melhoraram um pouquinho, mas a gente sabe que isso acontece. Um adolescente com obesidade, ele é um adolescente mais restrito, com problemas sociais, seja não só por conta dos outros, mas por ele mesmo, que tem uma adolescência mais difícil, quando você está começando a namorar ali, essas coisas, os adolescentes, eles se sentem um pouco mais... Até o desenvolvimento, né, fica um pouco atrasado, né? Tem o desenvolvimento atrasado também. Por conta dessas questões, eu não sei se acaba tendo a maturidade adequada para fazer a bariátrica. E isso, para mim, que é a grande questão. O paciente tem que ter uma maturidade. Porque a bariátrica não é um tratamento simples. Como muito pensam, que é uma mágica, que você vai fazer a bariátrica e vai emagrecer e vai ficar bem. Não. Tem muitas restrições e é difícil, às vezes, entender essas restrições. E, além disso, o jovem, quando emagrece, ele começa a se sentir bem, começa a se ver de uma maneira muito diferente e pode acabar chutando balde. Achou que ganhou, achou que venceu a batalha. Sendo que a obesidade é uma doença crônica. Então, mesmo emagrecendo, mesmo comendo menos ou mudando os hábitos por algum momento, ele pode acabar começando a engordar aos pouquinhos. E aí você tem a obesidade e uma cirurgia bariátrica, que pode não ser tão invasiva quanto as pessoas imaginam e pensam, mas é uma cirurgia, tem algumas mudanças, e enfim. Então, eu tenho uma grande preocupação com cirurgias bariátricas em adolescente. Eu realmente eu tento evitar ao máximo, né? Mas, enfim, nas diretrizes de hoje, ela é possível, só que tem que tomar muito cuidado, realmente muito cuidado. Vale a pena frisar isso que você falou com a gente, que essa importância que não é só uma mágica, né? Não é uma cirurgia só que vai fazer mudar toda a vida da criança, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento na questão física, estilo de vida, as atividades físicas é muito importante. Então, assim, eu acho que para a criança, às vezes, a principal é maturidade. Então, acho que assim, uma coisa que falta muito para o adolescente para poder fazer essa cirurgia. É exatamente isso. Eu já tive pacientes já operei pacientes jovens que eu senti que tinha ali, poderia realmente operar, e já deixei de operar alguns pacientes que tinha indicação formal da cirurgia, mas que eu achei que não tinha esse preparo. Então, tem até uma paciente específica, talvez ela saiba, se ela estiver ouvindo aqui, de quem está falando, que eu enrolei aí uns 2-3 anos para poder operá-la, para falar, não, agora ela tem a maturidade ali adequada, que eu acho que é um mínimo ali que a gente pode tocar isso para frente e vai se dar bem. Realmente se deu muito bem. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Mas, e é o que você falou, né? É um acompanhamento para o resto da vida. Você vai falar para um jovem de 14 anos que você tem que acompanhar para o resto da vida, fazer exames para o resto da vida, tomar vitaminas para o resto da vida. É um paralelo que eu faço assim muito na oftalmologia com a cirurgia de glaucoma, né? E os pacientes de glaucoma, que é um colírio para o resto da vida. Então, assim, tem que ter um trabalho muito bom com a cabeça das pessoas, e principalmente do jovem, antes de fazer um procedimento desses. E fazendo um paralelo entre o jovem, agora vamos falar um pouquinho do idoso. Como é que é a cirurgia bariátrica para o idoso? Tem indicação? Não tem? Elas podem fazer? Sim, o idoso também tem indicação, tá? Temos que tomar cuidados também com a questão da deficiência vitamínica e principalmente a perda de massa muscular, porque isso pode acontecer no pós-operatório. E a gente fala, né, para todos os pacientes que operam, que a musculação ela não é importante, ela é essencial. Porque no processo de emagrecimento e no início você pode causar até uma certa desnutrição, entrar no que a gente chama de um catabolismo e não perder somente massa gorda, que é o que a gente quer, que é a massa ruim, que é a gordura, né, que é o que vai trazer doenças, que vai trazer problemas. Acaba perdendo também peso, um peso saudável, que é a massa muscular. E essa é a grande preocupação com o idoso. Então, tem indicação sim, porque pode melhorar muito a qualidade de vida. O paciente que é idoso, ele pode ter muitas restrições com a obesidade de locomoção,
uma diabetes mais avançada e você às vezes com uma cirurgia bariátrica, com um tratamento adequado para a obesidade, você consegue dar não só muita qualidade de vida, mas muito mais que isso, dar expectativa de vida, aumentar o tempo de vida desse paciente que fica olhando pro relógio, vendo que o tempo está passando e que eu estou perdendo tempo e na verdade você, com a cirurgia ou com um tratamento adequado para a obesidade, você pode aumentar a expectativa de vida e ver que na verdade você está ganhando dias de vida com uma vida saudável, né? Então tem indicações, mas com os cuidados que são diferentes, claro, né? Para o adolescente, para o idoso, principalmente nessa questão de perda de massa muscular, né? E que acaba gerando algumas restrições, né? Perfeito, Bernardo. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas na volta tem mais sobre cirurgia bariátrica. Não sai daí, já, pessoal. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde e se você chegou agora, hoje o assunto é cirurgia bariátrica e quem conversa conosco sobre este tema é o cirurgião Bernardo Bottino. Bernardo, vamos às perguntas. É possível operar apenas por estética, Bernardo? Não. A cirurgia bariátrica não dá para confundir isso. Cirurgia bariátrica não é cirurgia estética. E até falando disso aí, né, é interessante. É claro que quando muita gente procura por conta disso, e às vezes tem a indicação sim da cirurgia, não pela estética, porque os exames estão todos alterados. A pessoa nunca fez exame, procura a gente porque quer emagrecer. Quando a gente pede os exames, está tudo alterado e às vezes tem indicação de cirurgia. Mas o intuito da cirurgia não é estética. Pelo contrário, o intuito da cirurgia é realmente melhorar o metabolismo, auxiliar, como eu falei, na mudança de hábitos, emagrecer, porque a gente sabe que por uma vida saudável a gente precisa ter um peso adequado, enfim, e ter bons hábitos, né? Mas por estética, não tem essa indicação. Perfeito, como você mesmo disse, até mudou, né, de cirurgia bariátrica para cirurgia bariátrica metabólica, né? Isso então, fazendo um outro paralelo assim, eu queria saber de você, a cirurgia bariátrica ela melhora algumas doenças como a diabetes, a hipertensão, e como é que isso funciona? Então, a gente estava até batendo papo sobre isso, né? Porque é difícil para o paciente entender por que melhora o diabetes, né? E as pessoas imaginam que melhora por conta da obesidade. De fato, né, a melhora da obesidade vai melhorar também o diabetes, mas esse não é o principal fator. Muitas pessoas, né, eu até falei no início do paciente que tem dependência de insulina, por exemplo. Esse paciente tem dependência de insulina e faz a cirurgia, ele sai da cirurgia e já não usa mais insulina muitas vezes, e na maioria das vezes, né? Por que isso acontece? Na cirurgia metabólica, e quando a gente fala de cirurgia metabólica, normalmente tem uma ligação do estômago com o intestino, é como se o alimento pulasse um caminho do intestino, tá? Então a gente reduz o tamanho do estômago, junta ali o intestino no estômago para que o alimento ele pule as primeiras porções do intestino. Quando isso acontece, são liberados alguns hormônios intestinais que eles são muito importantes, né? São cruciais para o funcionamento da bariátrica. São hormônios que eu costumo falar assim para meus pacientes. É como se o alimento está chegando pouco digerido no intestino num local que era para estar já com alguma digestão. E aí o intestino é como se falasse assim, olha, para de comer aí que reduz a alimentação e que eu não vou dar conta da digestão. Então esses hormônios auxiliam na saciedade, tá? E além disso, a gente sabe que no nosso organismo, né, nenhum hormônio funciona sozinho, né? Eles fazem conexões com um hormônio, com outro e tudo mais, né? Então esses hormônios que são liberados, alguns deles eles agem diretamente, né, no pâncreas, né, na produção de insulina, que auxiliam na produção de insulina. Então, como se estivesse chegando o alimento e ele fala, pâncreas, libera insulina aí porque você vai precisar trabalhar, né? Só que na realidade não está chegando tanto alimento assim. E aí a insulina vai trabalhar, né? E aí melhora o diabetes, porque a tua glicose está alta, então você vai estimular a atuação da insulina do pâncreas. Melhora ali na saúde do pâncreas também e na atuação da insulina, né? Nessa liberação de insulina. Então, é mais ou menos assim. Além disso, o tecido gorduroso, ele gera uma resistência na ação da insulina. Então, quando a gente tem obesidade, a gente... apesar da insulina estar ali no nosso corpo, ela não age da maneira que deveria agir. E quando a gente vai melhorando a obesidade, a gente diminui também a resistência à ação desse hormônio. Então ela vai funcionar de uma maneira melhor também. Então,
além da questão anatômica que gera a liberação hormonal, que faz auxiliar na diminuição da glicose, a longo prazo a melhora da obesidade também vai diminuir a resistência da ação da insulina. Então tem a curto prazo uma ação, né? Como eu falei, o paciente que tem dependência de insulina às vezes sai sem essa dependência. Eu não estou falando que são todos, né? Até porque tem o diabetes tipo 1, né? É um pouquinho diferente, né? Mas enfim, ou tem paciente que tem dependência de insulina há muito tempo, então o pâncreas já praticamente se esgotou, e aí esse estímulo às vezes não muda tanto, mas vai mudar. Vai mudar a longo prazo com a melhora da obesidade e vai diminuir a resistência à ação da insulina. Então, até esse paciente que tem a dependência a longo prazo da insulina vai provavelmente diminuir a insulina. Mas muitos realmente não precisam nem mais da insulina. Então, é mais ou menos assim, não sei se deu para entender, que são muitos hormônios ali, né? E até esses hormôniozinhos, né, são... os medicamentos, né, que vem surgindo aí cada vez mais, tem uma ligação, tenta imitar parte desses hormônios que são produzidos aí na cirurgia bariátrica. Não, interessante. E na cirurgia bariátrica, assim, quais são os tipos de cirurgia bariátrica que são aprovados no Brasil? Tá, vamos lá. Isso também teve uma mudança recente, né? Mas quando a gente fala em cirurgia bariátrica, de uma maneira geral, as pessoas pensam em duas cirurgias, o sleeve e o bypass. O sleeve, que é a gastrectomia vertical, que é quando a gente basicamente diminui o tamanho do estômago, transforma o estômago em um tubo gástrico e a gente retira, né, do organismo, tira mesmo do organismo o principal local de armazenamento de alimento do estômago. O estômago é um órgão de armazenamento, que ali funciona o principal local da digestão, o principal órgão da digestão. Quando a gente tira essa parte do estômago, esse fundo gástrico, o estômago ele deixa de ser um órgão de armazenamento, tá? Então a ideia é que o alimento caiba menos coisa no estômago, então o estômago ele deixa de ser, que a gente fala, complacente, ele não se estica muito, não segura mais tanto o alimento, e o alimento ele desce, fica pouco tempo, então ele desce menos digerido. Então a gastrectomia vertical, o sleeve, é essa cirurgia, tá? E o bypass é outra cirurgia que, quando a gente pensa nas bariátricas, tem essas duas principais, tá? O bypass é quando a gente diminui o tamanho funcional do estômago e junta ali o intestino, né, para poder fazer esse pulo de caminho. Só que outras cirurgias foram aprovadas recentemente, né, e uma das quais, duas delas, né, a gente tem bastante experiência, já faz algum tempo, né, depois de muitos estudos, resultados no mundo todo, bons resultados, que é um outro tipo de bypass, mas isso é muito complexo de explicar, então tem outro tipo de bypass não tradicional, tá? Que a gente reserva mais para pacientes que têm uma obesidade mais grave, uma superobesidade, que tem resultados bons para esse paciente. E agora a bipartição de trânsito intestinal também é uma cirurgia muito interessante, que ela mescla um pouco do sleeve, que é essa cirurgia que eu falei que só diminui o estômago, com o bypass. E aí o alimento ele pode sair por dois caminhos. Um que é o seguir o caminho natural dele, né, que acaba diminuindo as deficiências vitamínicas, diminuindo o que a gente chama de disbiose. A gente continua estimulando o intestino e com isso não muda muito a nossa microbiota, e que pode trazer problemas para o futuro, né? No bypass desvia totalmente uma parte do intestino. Nessa bipartição não tem um desvio completo. Então pode seguir dois caminhos, como eu falei, esse que seria o caminho natural e esse pulo de caminho do bypass, né? É meio que uma evolução, talvez, do bypass, né? Porque daria duas opções, né? E aí, dando duas opções, aí lentifica um pouquinho mais esse trânsito e aí consegue talvez reduzir um pouquinho essa absorção, né? Na verdade, ele melhora um pouco tem menos desabsorção do que o bypass, né? Essa é a ideia. Então, entendi. Você tem o caminho do bypass, que tem todo esse estímulo hormonal que eu falei há pouco, né? E você também tem o caminho normal, que diminui a intensidade de deficiências vitamínicas. Então, essa é a bipartição. Também tem uma outra, então tem várias cirurgias, o portfólio aumentou. Cada cirurgia, a gente, né, senta na mesa com o paciente. Eu gosto de desenhar as cirurgias, falar, ó, tem essa, pró e contra dessa, pró e contra daquela. Porque qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo com o paciente é dar para o paciente uma cirurgia que ele consiga mudar os hábitos dele e que traga menos prejuízo. Eu não quero dar prejuízo para ele. Eu quero que o meu paciente se alimente bem, que ele consiga se alimentar bem, que muita gente acha que é restrição para o resto da vida. Não, o paciente consegue se alimentar bem. As cirurgias de antigamente, os pacientes tinham muita restrição. Hoje não tem mais tanta restrição assim. Um paciente que tem muita restrição, ele não consegue fazer uma mudança adequada de hábitos alimentares.
Então, quando você pensa num paciente antigamente que botava anel, que hoje já é proibido, né? Além da redução do estômago, botava um anel que impedia com que o estômago alargasse, dilatasse com a chegada do alimento. Então isso causava muita restrição. Então muitos pacientes comiam e vomitavam. Então, para muita gente, até hoje tem esse mito de que o paciente bariátrico é o paciente que fica vomitando. Tá vomitando porque fez bariátrica. Não, isso não acontece, não é para acontecer. E aí quando tem muita restrição, o que acontece quando qualquer pessoa tem muita restrição? Acaba selecionando os alimentos. E quando você seleciona que acaba te dando alguma saciedade, algum prazer. Normalmente são coisas de fácil digestão, enfim, coisas líquidas. Pode ir para bebida alcoólica às vezes para o refrigerante, para o açaí, para o milkshake. Então são pacientes que às vezes não conseguem comer e reengordam. Esses pacientes que botavam anel ou que tem muita restrição. Então, essa restrição intensa a gente não vislumbra mais na bariátrica. Pelo contrário, a gente quer que o paciente consiga comer. Então, quando a gente decide pela cirurgia, a gente quer dar para o paciente os menores efeitos colaterais possíveis, né? Os menores problemas possíveis para que ele consiga atingir o objetivo, que é a mudança de hábitos alimentares, né, e de vida. Né? Eu insisto e falo toda hora. E eu sempre falo para meus pacientes também, assim, fazendo um paralelo que você falou, é que assim, é muito mais fácil a gente manter nos trilhos, né, uma locomotiva numa velocidade menor e ir mantendo ali nos trilhos do que você botar um trem a 200 km por hora, porque ele vai, assim, muito mais difícil você manter essa velocidade máxima e manter essa dedicação e essa restrição toda num período maior. Então, assim, é muito difícil, é igual o hábito, né? Tudo que começa muito intenso, a dificuldade de manter é muito maior. Exatamente. Né? E um dos grandes motivos que essas dietas não funcionam, muito restritivas, né? Low carb, dieta do CAN, dieta da proteína. Essas dietas não funcionam para quem tem obesidade. Obesidade tem que mudar hábito. Esses tiros curtos, você vai conseguir até perder um peso grande, né? Assim como o balão. Por que o balão não tem um resultado como as pessoas imaginam, né? Porque o balão é uma restrição intensa, depois você tira, você tem um estômago ali dilatado e o paciente fica insaciável, essa é a verdade, né? E tudo que ele estava restrito antes, deixa de ter. Então essas dietas muito restritivas, elas não funcionam legal para quem tem obesidade. A obesidade já falei várias vezes e eu falo e repito sempre, é mudança de hábito. Ninguém vai ficar conseguindo comer chia pro resto da vida. Eu falo isso brincando, tem gente que gosta, né? Mas mesmo assim é difícil. Mesmo quem gosta é difícil. Exatamente. Então, ninguém consegue ficar naquela restrição o resto da vida. O que a gente precisa fazer é algo que você consiga levar. E se eu te dou uma cirurgia muito restritiva, gente, comer é a melhor coisa do mundo, né? Então você não pode perder o prazer de se alimentar, tá? E não tem que perder. O paciente bariátrico, a refeição é uma hora sagrada, né? E o paciente bariátrico, eu digo que é mais sagrado ainda. Você agora vai comer devagar, vai saborear mais o alimento, não vai deixar de comer a pizza, não vai deixar de comer o churrasco, só que isso não vai ser a tua rotina. Você vai poder fazer essas coisinhas e às vezes até de uma maneira com menos peso na consciência, porque agora você está saudável, né? Exato. Então você pode dar essas fugidinhas, entre aspas, né? Sob controle, né? Os bariátricos que estão ouvindo, né? Por favor, né? Não ache. Não é para fugir sempre, aí, pessoal. É vez ou outra, né? E assim, falando dessa parte das cirurgias, a gente falou, você até citou um pouquinho, qual que é a diferença entre a gastrectomia vertical, que você citou, e a derivação gástrica? Você até explicou um pouco dela, né? E seria você faz o bypass, correto? A derivação gástrica, quando a gente chama de derivação, é quando a gente pula esse caminho, né, do intestino. Então, junta o intestino no estômago, que é o bypass, né? E a gastrectomia vertical é quando a gente só corta o estômago. Toda cirurgia que tem um bypass, que tem essa junção do intestino com o estômago, como o bypass, a própria bipartição, do adenal switch, enfim, outras cirurgias mais novas, né? Enfim. Essas cirurgias têm uma derivação, elas têm um resultado metabólico um pouco mais intenso, tá? Porque, pelo aquilo que eu falei da questão hormonal, essa liberação hormonal toda que eu falei, acaba sendo um pouco mais intensa. Alguns pacientes precisam mais, outros precisam menos. E aí, isso aí também auxilia na nossa decisão de qual técnica a gente vai utilizar. Tá? Perfeito. A gente conversou um pouquinho aqui, você falou até do balão, da questão da reversibilidade. Tem alguma técnica que é reversível? Essa pergunta é muito legal porque muitos pacientes perguntam isso e
como se a gente fosse fazer uma cirurgia pensando em reverter, né? A gente não quer reverter, não. A gente quer, porque o nosso corpo ele vai se adaptar à nova realidade, tá? A reversão, ela é indicada em raríssimas exceções, quando o paciente não se adapta à cirurgia e tem, por exemplo, uma deficiência vitamínica intensa, deficiência de cálcio, enfim, algum problema que ele vai precisar do trato gastrointestinal completo para reverter isso, uma anemia, que isso aí não é muito comum, não é raro, e nas cirurgias com as novidades ali na bariátrica, a gente já tem entendimento que é importante a gente saber contar todo o intestino e não desviar aleatoriamente, entre aspas, como era feito. Então, isso hoje tem mais segurança em relação a isso, tá? Mas existem cirurgias que são reversíveis e as que não são reversíveis. A gastrectomia vertical, que aparentemente é uma cirurgia mais simples, entre aspas, né? Não é, tá? Mas ela tem... que essa que só tira o estômago, se eu estou tirando uma parte do estômago, é claro que não tem reversibilidade, né? Sim. Já o bypass tem como reverter, mas como eu falei, a cirurgia de reversão é uma cirurgia complexa e a gente não indica, eu emagreci, agora eu vou reverter. Não é isso. O teu corpo ele vai se adaptar à nova realidade, né? É como eu brinco, né? Ninguém que fez bariátrica, uma hora você para de emagrecer, claro, porque o teu corpo ele vai se adaptar. Vai se adaptando. Né? E essa adaptação ela é importante, senão todo mundo morreria desnutrido, né? Então isso não acontece, claro que isso não acontece, né? Então a gente não pensa na reversão, mas o bypass, a cirurgia que você não tira nada são reversíveis, né? Mais ou menos. Então o bypass ele é reversível, mas não. Mas não, a gente nunca entra na cirurgia pensando nisso. Não né? é regra, não é nem exceção, é exceção da exceção da exceção. E assim, como é que você decide para o seu paciente qual cirurgia que vai fazer, qual que é a mais indicada? Como é que você vê um pouquinho disso? Então, como eu falei, né? A gente senta na mesa, eu gosto de desenhar, explicar e a gente tentar ver qual cirurgia vai dar menos problemas para o paciente, né? Então, esse paciente aqui, poxa, uma restrição pode ser legal, se é um paciente que tem muita compulsão alimentar, às vezes você dá muita restrição, pode não ser interessante, e aí a gente já pensa no bypass e não no sleeve. O paciente ele tem deficiências vitamínicas, ele precisa do trato gastrointestinal completo, por exemplo, então a gente parte para o sleeve, uma gastrectomia vertical e não mexe no intestino. O paciente tem muito refluxo, hérnia de hiato, aí não pode fazer o sleeve, por exemplo, que pode gerar refluxo, aí faz o bypass, que tira o refluxo. Então, isso é uma coisa mais técnica e eu digo que isso é o menos importante. O menos importante. Mais uma vez, o mais importante, como eu falei milhões de vezes, são as mudanças de hábito. Então, eu tenho que dar a cirurgia que eu acho que o paciente vai conseguir mudar melhor os hábitos sem ter problemas de saúde. Eu não quero dar problema. A gente quer dar só a solução. A gente quer dar a solução, quer dar a ferramenta que vai auxiliar para ele. Eu não quero dar algo que ele vai ter problemas. Eu quero dar uma ferramenta que vai ajudar e não atrapalhar. Então, o menos importante é a técnica. A técnica a gente vai decidir ali de acordo com os exames, enfim, mas o mais importante de fato é essa mudança. Mas tem uma questão técnica assim, envolvida na decisão da cirurgia. Assim. E assim, você comentou dessa questão das novas técnicas que foram aprovadas, autorizadas no Brasil. Essas técnicas já existiam há muito tempo ou foram lançadas recentemente? Claro. Essas técnicas, então, como eu falei, né, cirurgias mais feitas no Brasil hoje, sleeve e bypass, tá? Agora o bypass de uma anastomose, né, que é um bypass um pouco diferente desse outro, vai começar a crescer um pouco mais, né? E a bipartição e o duodenal switch, que é um outro tipo de bypass um pouco mais intenso, também pensando mais na superobesidade. Essas cirurgias são indicadas, muitos cirurgiões optam por fazer como uma cirurgia revisional, ou seja, um paciente que precisou de uma nova cirurgia por algum motivo, seja por algum sintoma que ele tenha, um refluxo, por exemplo, um retorno da obesidade, enfim. Mas essas técnicas elas já existem há muito tempo, porque até ser aprovado, então, por exemplo, o bypass de uma anastomose, que agora foi regulamentado aqui, né, pelo CFM, já existe há 30 anos. Né? A bipartição, que é uma cirurgia que eu adoro particularmente, né, gosto muito da bipartição, é uma cirurgia que foi um brasileiro que inventou. Olha, legal. A Dr. Sérgio Santoro, né, referência, né, no Brasil e no mundo, ele desenhou essa cirurgia há mais de 15 anos,
né? E aí vem aprimorando e já com resultados excelentes. No mundo, ela já vem sendo feita há bastante tempo, com grandes resultados. E agora aqui no Brasil, que também já é feita há algum tempo, né? Dentro de alguns protocolos, né? Enfim, então as novidades vêm para melhorar, né? Vem para a gente aumentar o nosso portfólio, enfim, e poder escolher sempre a melhor técnica para o nosso paciente. Não, com certeza, Bernardo. Assim, e essa parte dessa conversa que a gente teve agora sobre as cirurgias, né, foi bem esclarecedor. E assim, acredito que para o ouvinte foi enriquecedor também, porque muitas dúvidas surgem diante da cirurgia, né? E assim, você conseguiu esclarecer todas elas para a gente aqui. Vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre cirurgia bariátrica. Fiquem ligados, pessoal. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos com o nosso último bloco. Hoje conversamos sobre mitos e verdades sobre a cirurgia bariátrica e quem dá todas essas orientações é o cirurgião Bernardo Bottino. Bernardo, voltamos às perguntas. Uma coisa que assim sempre quis saber, Bernardo, como é que fica o dia a dia do paciente pós-bariátrica? Então, isso aí é muito legal falar, porque muitas pessoas têm medo de procurar o tratamento correto, que às vezes é a bariátrica, tá? Mas muita gente tem medo de procurar porque acha que vai ter muitas limitações. O que eu digo para os pacientes, a limitação é a obesidade que traz, né? Então, você que tem uma obesidade grave, às vezes não consegue abaixar e amarrar o sapato, não consegue brincar com os filhos, não consegue... Então, a obesidade traz muitas limitações. O paciente bariátrico é o contrário, né? Você, na verdade, a tua ideia é tirar as limitações que você tem no dia a dia, né? Mais uma vida mais regrada, principalmente em relação à alimentação. O paciente pode acabar exagerando em alguma comida e passar mal? Pode, mas a mesma coisa que eu digo você ir quando tá morrendo de fome, vai para uma churrascaria, vai para um rodízio japonês, vai para uma feijoada, você também não passa mal às vezes quando exagera na comida? Com certeza. Isso é uma realidade para todo mundo, né? Então, para o bariátrico, isso também pode acontecer, se acabar exagerando, né, numa coisa, mas limitação, não, né? Se fizer tudo direitinho, muito pelo contrário, você vai tirar as limitações. E o que é fazer tudo direitinho além das mudanças? Continuar com acompanhamento multidisciplinar, ou seja, com endócrino, nutricionista, psicólogo, mas principalmente ali a nutricionista vai ser sua parceira para o resto da vida, vai tomar as vitaminas corretas ali para o resto da vida. E fazendo tudo isso direitinho, não vai ter limitações, na verdade é só soluções, né, dos problemas que você tinha. Não, perfeito, Bernardo. E assim, esse pós-operatório, tem alguma coisa que marca o paciente, assim, que o pessoal costuma pesquisar muito, se eu não me engano, é o dumping, né? Dumping, o dumping, todos os pacientes perguntam, eu vou ter dumping, como é que é o dumping? Eu fico com medo dele. O dumping, muitos nutricionistas até adoram o dumping, tá? Porque faz com que o paciente, isso aqui eu não posso comer, eu vou evitar isso aqui porque eu vou passar mal, né? Mas assim, o dumping, para você ter uma ideia, né? Esse dumping é um passar mal após a alimentação, normalmente após uma alimentação de carboidratos ou alimentação mais gordurosa, mais temperada ali, o paciente pode ter um suadouro, uma pressão baixa, ou depois de algum tempo uma glicose, uma glicemia mais baixa, justamente por aquilo que eu falei lá atrás da liberação da insulina, lembra? Sim. Às vezes ela é liberada mais do que devia e você tem uma baixa de glicose. Mas quando acontece o dumping, para você ter uma ideia, o tratamento é simples. Na verdade, é a dieta, é ajustar a tua dieta. Se você estiver sempre bem hidratado, evitar comer essas coisas, tô morrendo de fome, já vai e pega uma besteira para comer. Se você comer alguma coisa mais saudável antes, né, uma proteína antes, enfim, tá sempre bem hidratado, o dumping ele praticamente não tem. Poucas pessoas, as pessoas conseguem evitar bastante isso e não são em todas as cirurgias, né? Não é todo paciente que tem e não é todo tipo de cirurgia, mas as cirurgias relacionados ao bypass. Entendeu? Perfeito. E assim, seguindo nisso, o paciente ele acaba que ele muda a preocupação, né? Ele tem uma preocupação às vezes com a diabetes, com a hipertensão, de ficar tratando, não posso comer doce, não posso comer isso, comer aquilo, e na verdade ele vai se preocupar somente em comer uma alimentação saudável, mais saudável e que é muito gostosa. A gente tem na cabeça que a alimentação saudável o que é bom faz mal, não é não. E hoje em dia com o Instagram, né? A gente tem
várias receitas super saudáveis. E eu vou até colocar uma questão pessoal, né? A gente estava batendo papo isso antes do programa aqui, né? A minha esposa é operada, né? Minha esposa fez a cirurgia bariátrica, né? E foi uma experiência muito legal para minha vida, profissional também, né? Não só pessoal como profissional, porque eu entendi de fato como que é. Uma coisa é eu falar para o meu paciente, né? Outra coisa é entender de fato como é que é esse pós, como é que é o dia a dia, né? E eu afirmo, o dia a dia é muito tranquilo, sem limitações, ela não tem limitação alguma. E ela fala, eu acho que as pessoas que têm problemas são as pessoas que fizeram as coisas erradas. Eu falo, eu acredito nisso sim, porque lá em casa não tem nenhum problema. E falando aqui da alimentação saudável, né? Então, vou dar exemplo do dia a dia, que a gente faz lá em casa às vezes, né? Eu acabei entrando nessa rotina e é o que eu digo, né? Quando você decide pela bariátrica, você não está fazendo um bem só para você, não. Você está fazendo um bem para você e para toda a tua rede ali familiar, né? São suas filhas, seus filhos, eu falo suas filhas que eu tenho 2 meninas, né? Mas seus filhos que vão ter um exemplo, você é exemplo dos teus filhos, vão ver você comendo saudável, vão se alimentar da maneira correta, que você vai oferecer o alimento correto, né? Você vai estar praticando exercício físico que vai estimular ele a praticar, né? E no meu caso, eu passei a me alimentar de uma maneira muito mais saudável, por conta dela também, né? Então a gente escolhe os alimentos corretos em casa. Então, como eu falei, existem coisas muito gostosas no dia a dia que você não precisa fugir da dieta. Então, tem um dia da semana que a gente come um cheeseburger, por exemplo, saudável, um pãozinho ali de fermentação natural, um hambúrguer caseiro que a gente faz, com queijinho mais leve. Aí pode botar um pouquinho de ketchup e maionese, né, para dar um gostinho gostoso, né? Uma fibrazinha ali, um alface e pronto, tá aí uma refeição que você não tá fugindo da dieta às vezes, né? Eu gosto de fazer às vezes em casa uma batata roxinha, como se fosse, né? Você bota ali um cremezinho de ricota com frango desfiado ali na batata. Poxa, fica uma alimentação super saudável, tá fugindo da dieta não, algo gostoso, né? E o Instagram ajuda muito nisso, eu acho, muito, né? Cada vez mais cresce as receitas que tem, assim, disponíveis. As redes sociais pode ter muitos problemas, mas tem muita solução também. Muita coisa. A gente não pode deixar de falar também da inteligência artificial, né? Que hoje em dia você consegue em poucos minutos uma receita das mais mirabolantes possíveis com certeza, em segundos, né? Mas assim, a gente fala isso brincar, mas claro que tem que ter o aval ali da nutricionista, né? Então, com certeza. E tudo isso que a gente faz, né, no nosso dia a dia é muito com liberação ali da nutricionista. Não, isso aqui você pode fazer isso e isso na semana, não é refeição fora da dieta, é algo que... Porque a alimentação, ela mexe com o nosso sistema de prazer e recompensa, né? Se a gente não comer uma comida gostosa, a gente vai faltar alguma coisa, né? Imagina, você tem um monte de problema de saúde, você sabe que a cirurgia bariátrica pode ser a solução para você, mas você pensa que a bariátrica gera um monte de restrições em relação a isso. Você entra negativo, Se chega para mim e fala assim, você vai fazer bariátrica, mas você nunca mais vai poder comer japonês, churrasco, pizza... Eu falo, desculpa, então eu prefiro ficar assim, né? Com certeza. Então, assim, pode ter uma restrição ou outra, claro, mas a gente precisa se alimentar com coisas gostosas e como eu falei, existem coisas dentro da dieta e o nutricionista vai te falar isso melhor, o que pode, o que não pode, essas opções, e que vai se alimentar de uma maneira super gostosa, assim. Sim, né? E foi importante você falar dessa questão do sistema de recompensa, né? É que nada mais é do que a liberação da dopamina, e se a gente acaba tirando essa liberação da dopamina com a alimentação, a tendência do ser humano é procurar essa fonte de dopamina em outro lugar, e aí isso acaba trazendo mais vícios e outros problemas para o paciente. Então, assim, a gente não pode tirar o prazer desse momento dele, né? De forma alguma. Isso, acaba trazendo pro álcool ou para um alimento, pro chocolate, né? Para essas coisas que não fazem bem, né? Refrigerante, né? Eu até brinco, falo que refrigerante tem que ser proibido dia de semana, só podia ser vendido final de semana, né? Porque existe um certo abuso assim nessas alimentações, né? Salgadinho. Então, assim, é isso aí, o prazer e recompensa que a alimentação traz, mas não é só alimentação, né? A atividade física traz muito isso, né? E muita gente fala assim pra mim, olha, eu quero fazer a bariátrica porque eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu falo, então você também não vai fazer a bariátrica. Vai fazer a bariátrica. Tá? E a atividade física também libera ali uma dopamina, né? A atividade física também dá prazer pra gente. A gente, às vezes, não é ninguém, né? Mas é difícil às vezes ir pra academia, é chato às vezes, né? Pode ser chato às vezes, mas é muito importante. E às vezes você tem um dia muito agradável,
por conta da academia que você fez de manhã, porque você teve toda essa liberação e tudo. Então é importante, numa vida mais regrada, mais saudável, você pegar essas coisas que te dão prazer para as coisas saudáveis. Uma alimentação mais saudável, academia, esporte, uma prática de esporte. Sim. Né? Enfim. E assim, é muito mais importante, né, conscientizar o paciente dele tirar esse tempo para cuidar da saúde. Porque se não tirar esse tempo para cuidar da saúde, ele vai ser obrigado a tirar um tempo para cuidar da doença. E normalmente o tempo para cuidar da doença é muito mais penoso do que o tempo para cuidar da saúde. É isso. Então, assim, quando a gente faz essa conta mostrando o longo prazo, o final da linha... Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E então a gente tem que se preparar agora para a nossa velhice. Né? A gente, quando a gente... eu digo isso, eu falo isso com a minha esposa, eu falo, eu acho que o momento que a gente mais vai aproveitar a vida vai ser, poxa, quando a gente se aposentar, a gente vai poder fazer as nossas coisas. O que adianta, nesse momento, eu não ter saúde? E para eu ter saúde naquele momento, eu tenho que me cuidar agora. Sim. Né? Eu tenho que me cuidar agora. Então, como se fosse um investimento, né? Exatamente, né? Então a gente precisa se cuidar para a gente poder aproveitar a nossa vida no futuro e não ficar e poder fazer tudo que a gente quer, ao invés de ficar dependente dos outros, dependente dos nossos filhos, dependente das pessoas que a gente ama e agora vai virar cuidador. Nossa, não, a gente quer ter saúde lá no futuro para poder aproveitar os nossos netos, aproveitar a vida, tudo que tem de bom, né? Bom, com certeza. Uma coisa que assim sempre eu vejo assim uma dúvida a cirurgia bariátrica consegue fazer pelo SUS? A cirurgia bariátrica, ela sim, ainda bem que quando a gente pensa em uma doença que vai melhorar a saúde da população, essa doença é a obesidade, que é a doença que mais traz mortes no mundo hoje, né? A principal causa de morte no mundo hoje, infarto, AVC, né? Depois vem doenças respiratórias, o câncer, e o câncer, o obeso tem 3 vezes mais câncer do que o não obeso. O tratamento de todas as doenças no obeso é sempre mais difícil, a gente sabe disso, sim, né? Sim, que o obeso tem sempre mais complicações, né? Enfim, então... tratar a obesidade é essencial para a gente tratar a saúde da população e graças a Deus chegou no SUS, então na maioria dos estados do Brasil já está crescendo muito a cirurgia bariátrica pelo SUS hoje, tá? É claro que a demanda é alta, né? Mas é algo que realmente está vindo para poder auxiliar bastante para a população. Não, excelente, Bernardo. E assim, é importante falar sobre isso para o paciente poder procurar, né? Eu sempre gosto de frisar que pelo SUS o caminho começa sempre pela clínica da família, o paciente isso procurando atendimento, pedindo um atendimento especializado, para aí sim ele conseguir ser encaminhado para o especialista e dar entrada no sistema, né? Isso é um sistema que ele vai indo dessa forma. Muito obrigado, Bernardo, pela sua presença aqui no Vox Populi Saúde. Obrigado a todos os ouvintes pela companhia até agora. E aí, Bernardo, como é que a gente pode te encontrar, Bernardo? Então, agradeço pela participação, né? A gente aqui teve um bate-papo rápido, isso aqui poderia durar dias e dias, né? Porque acho que são muitas perguntas, né? Enfim, eu tenho Instagram, pode me procurar pelo Instagram, acho que é o melhor caminho, @dr.bernardobotino. Pode seguir lá e pode mandar uma mensagem, a gente bate um papo aí também, tira as dúvidas. Perfeito, Bernardo. Curtiram o bate-papo? Então siga o Vox Populi Saúde nas redes sociais da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. E lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal! Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.